Ok. Boa noite. Vamos lá. Sistema de controle 1. Projeto 1. Projeto inicial. Controle em malha aberta. Projeto para a disciplina de Sistema de Controle 1. No curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica. Para o período letivo 2021.1. Professor Ademar Gonçalves da Costa Júnior. Me chamo Matheus Silva Costa. Atualmente técnico em eletrotécnica. E sexto período de Engenharia Elétrica também. O projeto se baseia na questão dos levantamentos do modelamento do circuito elétrico, a fim de obter as funções de transferências, os seus atênues e posteriormente continuar a evoluir com os conhecimentos e aplicação dos conhecimentos também da disciplina do sistema de controle. Inicialmente a gente tem esse circuito 3, ao qual a gente vai fazer o modelamento matemático, obter as funções de transferência e como passar também a obter a função inversa, no caso a função no domínio do tempo, fazer também isso de forma analítica e fazer também simulações. No primeiro momento a gente tem esse circuito 3 aqui, que é o meu circuito 3 do grupo 3, que é formado por eu e mais duas integrantes. Aqui temos os dados de cada componente do arranjo, certo? Como é que vai funcionar aqui a função de transferência desse circuito? Basicamente a gente vai ter que relacionar a saída com a entrada, usando o conhecimento aqui dos pontos que nós temos, por exemplo, a definição de corrente e tudo mais. Basicamente aqui eu tenho a corrente I1, que pode ser definida pelo o nó de entrada VIS e o nó VA, ou seja, VIS menos VIA sobre Z1 é igual a 1, lei de Ohm aplicado aqui. Mas por teoria a gente tem que o amplificador operacional trabalhando, no caso ele está trabalhando aqui a gente está idealizando um amplificador operacional ideal, as entradas não inversora e inversora tendem a ser igual, para que na saída desse amplificador a saída seja zero. Ou seja, a gente tem uma conexão virtual entre os terminais não inversor e não inversor. Como a não inversora está conectada ao terra, virtualmente eu também nesse ponto A aqui eu vou ter uma tensão igual ao terra, ou seja, eu tenho um V0 aqui, uma tensão de grau, né? Tem como se fosse um curtozinho aqui entre o ponto A e o aterramento. Ou seja, a corrente que entra aqui nesse amplificador operacional é zero. Por definição, o único nó que sobra vai ser o nó que está passando em 2, ou seja, I1 é igual a I2. E por definição, I1 é VIS menos V de A sobre Z1. E I2 pode ser definido como VA menos V0 sobre Z2. Aqui temos o modelamento, desenvolvimento matemático, certo? Todas as amplificações. E com isso a gente tem a GDS em funções dos valores de componentes. A gente tem aqui um polinômio de grau 1 no numerador e um polinômio de grau 2 no numerador. Fazendo as manipulações para fazer com que o polinômio do numerador fique o termo de maior grau do polinômio denominador seja igual a 1, a gente simplesmente faz um modelamento, faz um trato matemático para que a gente chegue nessa expressão aqui. Substituindo os valores de cada dos termos aqui, no caso já dados aqui, certo? A gente chega a essa expressão aqui. Essa é a minha função GDS para o circuito composto pelos componentes e o arranjo atual. Com isso a gente pode escrever o denominador em função das suas raízes, aplicando Bhaskara e tudo mais. A gente vai ter essas funções aqui, esse polinômio em função das suas raízes, aplicando no caso frações parciais, para que a gente consiga deixar essa fração aqui, essa GDS, de forma mais visível quando a gente for usar, comparar mesmo a nossa GDS com as funções já previamente ditas, né, por uma tabela de transferência de Laplace, em domínio da frequência, em domínio do tempo, desculpa, e em domínio de Laplace. Com isso a gente acha os termos aqui de AIS, aplicando
nas funções parciais, está bem explicado no relatório. A gente chega a essa função aqui, a nossa GDS, certo? E por equivalência a gente faz, usando a tabela, a gente chega nessa função aqui de Laplace inversa no domínio do tempo. Nosso diagrama de polos zero, certo? Definido por aqui, os zeros são os que dão zero dando o numerador, ou seja, definido aqui pelo ponto, pela bolinha, um único zero. E os polos é definido como as raízes do denominador, ou seja, esses dois x aqui. Só para adiantar, a gente já consegue ver que esse sistema aqui tende a convergir, já que todos os polos estão do lado esquerdo do eixo imaginário, e a gente só tem um zero aqui, mas o zero pode só indicar algo a mais, mas já na frente a gente pode ser definido. Basicamente agora a gente vai aplicar o degrau, certo? Um degrau de amplitude de menos 0,1, de menos 1,8. Aqui está bem explicado aqui como a gente vai fazer, certo? Nossa GDS definido por V0 sobre VI, que é basicamente pegar o nosso V0 vezes a nossa GDS, aplicando a multiplicação do degrau, que é menos, no caso de amplitude menos 0,8 sobre S. Com isso a gente chega nessa equação aqui, definida por 0,3213 e os denominadores do denominador continuam praticamente. Ele continua. Com isso a gente consegue fazer uma estimação usando o teorema do valor inicial, com busca de querer saber como esse sistema vai se comportar no domínio do tempo em função da nossa função de transferência. Com isso a gente consegue aplicar o teorema do valor inicial aqui, fazendo com que que é o que o teorema do valor inicial está dizendo aqui, que quando a nossa GDS tende a infinito, o nosso limite na minha função de transferência inversa no domínio do tempo tende a iniciar, ou seja, quando a nossa GDS tende a infinito, a gente tem o comportamento dessa função no tempo, na sua origem. Com isso a gente consegue estimar aqui, aplicando os limites, a gente consegue determinação aqui, pela própria aplicação da função, aplicando no hospital, derivando em cima aqui e embaixo, a gente consegue chegar a um termo aqui igual a zero, ou seja, na nossa origem, no comportamento inicial, a nossa função no tempo tende a ser zero. Pelo valor inicial também a gente faz a mesma análise análoga, só que quando o nosso GDS tende a zero, a gente tem o comportamento da nossa função no domínio do tempo quando ela tende a infinito, ou seja, quando ela se prolonga. Como é que ela se prolonga? Ela tende a se estabilizar. É o que fica mais claro, que em algum tempo ela vai se estabilizar em um valor. E pelo teorema aqui, a gente aplicando o limite S tendendo a zero, no nosso domínio do tempo a gente pode ver que aqui nossa função tende a zero também no domínio do tempo. A gente vai fazer com que, ou seja, a nossa função vai estabilizar em zero, o valor que ela estabilizar. Aqui temos a simulação do MATLAB. Eu vou abrir aqui as funções que eu tenho aqui no próprio relatório. Fica bem mais interessante aqui os dados, certo? Aqui o nosso código. Não fica tão simples aqui explicar os códigos porque eu não tenho muito tempo, mas eu vou aplicar mais as imagens. Aqui tudo bem detalhadinho. Aqui os códigos diferentes. E aqui eu tenho Aqui eu tenho a minha função de transferência, certo? Aqui definida pelos termos, coeficientes relacionados, as raízes. Aqui é o nosso valor, o nosso impulso unitário, no caso, a nossa equação aqui, comportamento dinâmico do circuito, do impulso unitário, certo? Aqui
temos aqui a nossa função aplicada do degrau, comportamento, diagrama de polos e zeros, e eu acredito que isso seja o básico para a gente iniciar agora o projeto. Acho que todos os pontos foram atendidos e com isso eu encerro a minha apresentação e muito obrigado.